ser julgado pelas pessoas ou julgar as pessoas. Quando a gente tem um ego muito elevado, qual é o prejuízo disso? O que é a humildade que tantos cristãos mencionam, tantos cristãos defendem? É isso que nós vamos falar hoje, no tema de hoje, que é a transformação do ego em São Paulo. Manda, Senhor, teu Espírito, edifica a minha vida no Espírito Santo. Canal Vida no Espírito Santo. Na série A Transformação da Mente, já falamos sobre a relação entre o ego e a autoestima. Depois a gente falou em 2 vídeos, né? O orgulho, lá em 1 Coríntios 4:6, o que São Paulo está falando desse orgulho, aonde a gente vai falar sobre as 4 condições do ego e o quanto essas condições impõem para nós uma dificuldade na intimidade com o Senhor. Depois a gente já vai falando como São Paulo trabalha diante dessas 4 condições. E o vídeo de hoje, gente, é justamente como é que São Paulo foi superando a sua transformação da mente pela ação do Espírito Santo. Por isso, meu irmão, você não pode ficar fora dos vídeos anteriores, mesmo porque isso comprometeria a sua compreensão desse assunto, não é? Olha, resumidamente, os egos com as suas condições, nós julgamos a nós mesmos e os outros. Você vai perceber nesses vídeos aonde resulta uma ação de julgar a si mesmo e julgar os outros. Mas aonde entra então, Ronaldo, essa questão do ego e o julgamento? Veja, quando você falha, vamos imaginar que você está ali, caminhando com o Senhor, procurando viver a sua vida de oração, procurando viver uma vida junto à palavra de Deus e por aí vai, e de repente você escorrega em algum pecado, eis que agora você se julga, e na hora que você se julga, esse ego que é super inflado, você vai ter que ver o vídeo para compreender o que significa isso. Esse ego vem taxativamente dizendo a você que você não é capaz, que você não deveria continuar sendo seguidor de Jesus, que você deveria parar com a sua caminhada. Juntamente a esse ego que muitas vezes julga mal, também vem a ação do inimigo que gosta de acusar, que gosta de nos apontar o dedo, né? Então, olha só o que Timóteo Keller vem dizer sobre isso. Se eu me vir como uma pessoa ruim, cheio de orgulho e cobiça sexual, eu não terei confiança. Por quê? Porque eu julgaria a mim mesmo, estabelecendo os nossos padrões e depois nos condenamos. Assim, o ego nunca fica satisfeito. E não é verdade? Quando a gente olha e julga as pessoas, nós às vezes não temos uma sensibilidade apurada e é por isso que nós não deveríamos julgar. Eu já falei disso em outro vídeo aqui, né? E agora é isso que nós também cometemos o erro, e esse julgamento que fazemos no outro, de repente fazemos a nós mesmos. E assim nós vamos colocando como que uma barreira para a ação de Deus. Barreira essa que tem 2 fundamentos muito importantes. Claro, a ação do inimigo que não quer ver você íntimo do Senhor. E por fim, a maneira com que o seu ego trabalha. E você precisa aprender sobre o ego para que você reconheça as armadilhas e a cilada e saiba caminhar diante do Senhor. É por isso que a gente começou muitas vezes, e aqui a gente reitera esse versículo tão importante que São Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3 a 4. Assim, pouco me importa ser julgado por vós ou por tribunal humano, pois nem eu me julgo a mim mesmo. De nada me acusa a consciência, contudo, não sou eu inocente. Meu juiz é o Senhor. Paulo aprendeu com o Espírito Santo as armadilhas da mente que nós estamos mencionando há tantos vídeos anteriores, não é? Paulo reconhece que nós não fomos feitos para julgar, nem os outros e nem a nós próprios. E a ação do Espírito Santo é justamente fazer acabar esse poderio, entre aspas, que nós acreditamos ter de julgar as pessoas ou de julgar a nós mesmos. Nós não fomos feitos para julgar. Isso Paulo aprendeu com a ação do Espírito Santo e ensina aos coríntios isso. Vale a pena você conferir os vídeos anteriores para entender isso, né?
Paulo aprendeu a esvaziar-se, aonde o ego não fica inflado. Nós falamos isso lá no vídeo 1. Esse esvaziar que Paulo reconhece em Jesus e até fala em versículos posteriores, lá na carta aos Filipenses, que ele, sendo de condição divina, esvaziou-se a si próprio e se tornou humano e foi obediente até a morte de cruz. Esse processo de esvaziar, Paulo a coloca em prática agora na sua maneira de julgar, e ele percebe, eu não sou feito para julgar. Mas por que eu me julgo? Por que eu julgo os irmãos? E ele percebe, eu preciso esvaziar aqui também. O ego tem um processo de ser inflado. Falamos isso naquele vídeo 1, aquele orgulho a que se refere Paulo. Timóteo Keller dizendo aqui, o apóstolo São Paulo alcançou um estágio o qual o ego não chama a atenção para si. Assim como em outra parte do corpo, ele alcançou um patamar em que não pensa mais em si mesmo. Quando ele faz algo certo ou errado, não mais relaciona o fato a si mesmo. Nós vamos ver isso lá no vídeo 2, quando a gente percebe assim, que o joelho, quando ele realmente está doendo, ele é acusador. E aí a gente começa a sentir aquela dor, aquele incômodo, e vamos atrás de um médico para ser curado. O ego não. O ego nem está sentindo dor. Nós falamos isso quando a gente fica comparando, quando a gente fica vangloriando. Então São Paulo já reconhece essas armadilhas. E o que ele faz? Ele se esvazia. Mas como ele aprendeu todo esse processo? O próprio Espírito Santo o ensinou. E agora São Paulo recomenda isso aos coríntios e a mim e a você. O processo de esvaziamento, que nada mais é do que a virtude sobrenatural da humildade. Aqui no canal já falamos 2 vídeos que eu vou deixar disponível para que você veja o que a igreja ensina sobre humildade. E muitas vezes esses assuntos se confundem nas conversas cristãs. Uns falam que humilde é aquele que não fala nada. Uns falam que humilde é aquele que veste roupa simples. E assim a gente vai sempre enfeitando e se confundindo o que seria a virtude sobrenatural da humildade, né? Quando encontramos uma pessoa verdadeiramente humilde, você sai da presença percebendo o quanto essa pessoa se interessou por você. Pessoas humildes não se mostram, pois seus egos não são inflados. Pessoas humildes se esvaziam e pensam no próximo. Você pode perceber a vida dos santos, essa humildade. Aquele padre São Felipe Neri, não ajudar as crianças, ele vinha fazer a sopa, ele vinha fazer aquilo, mas aquelas crianças tinham tantas necessidades que roubavam os sapatos que ele ganhava de algumas autoridades de Roma, mas ele não se importava. Ele ficava pensando, eles roubaram o sapato para quê? É para comprar comida. Não. É mais importante saciar a fome do que eu ficar andando com esse sapato novo, com o meu ego super inflado. Pessoas humildes são assim. O próximo vem em primeiro lugar. E não o que eu penso, o que eu acho, o que eu acredito, o que eu julgo. Olha só como é que vai adentrando a humildade. Vale a pena você ver esses vídeos. Olha o que Timóteo Keller ainda vem nos lembrar. A essência da humildade do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. É pensar menos em mim. Olha que diferença é. Aqui está o jeito com que Jesus vivia ao redor das pessoas. Você pode olhar nessa imagem que nós postamos aqui, onde Jesus está lavando os pés dos discípulos. Você pode reconhecer essa essência do Evangelho nessa imagem, onde você percebe que Jesus não está pensando que ele é mais e nem menos. Ele apenas está pensando no seu próximo. E como Jesus ensinou isso a nós? Sempre lembrando dos 2 grandes mandamentos: amar ao próximo, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Como quem cumpre esses 2 mandamentos cumpre a lei em si. E aqui nós somos convidados a perceber como que o ego também precisa sofrer, entre aspas, uma transformação para que aprenda a cumprir as ordens do Senhor. É o próprio Espírito Santo que dessa forma, transformando a mente, nos harmoniza
com o Senhor, nos harmoniza a realizar a vontade de Jesus. Jesus que nos manda inúmeras coisas. Quando você lê a palavra de Deus, como nós precisamos ser obedientes a tantas ordens do Senhor. E para obedecer o Senhor, olha, aqui na mente muitas vezes confronta. Mas eu vou fazer isso que Jesus está mandando? Mas vou ter que fazer assim mesmo? Sim. Para que isso aconteça, é necessário uma transformação mental. E é disso que nós estamos falando. O Espírito Santo trabalhou no ego de Paulo a virtude sobrenatural da humildade. Eu quero que você, por favor, veja esses 2 vídeos para que você cresça, meu irmão. Uma saída para a boa autoestima não é o orgulho. Este provém do julgamento, nós ou quando a gente julga outras pessoas, mas é a humildade. Esta provém do Senhor e nos transforma para melhores. Aquilo que Jesus propõe, gente, sempre vai nos levar a evoluir. Quero finalizar aqui com Timothy Keller. Humildade não é pensar em mim mais do que sou, como nas culturas modernas. Não é pensar em mim menos do que sou, como nas culturas tradicionais. Humildade é simplesmente pensar menos em mim mesmo. Vamos terminar aqui com uma oração? Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.